Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Oh, Senhor Jesus. Amém. O irmão Magno hoje fez referência a 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 11, 28 e 29, eu vou ler. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, mostra o teu corpo. Há um dogma romano que fala que aquela hóstia vira o próprio corpo e o sangue de Jesus. Não é isso que fala na Bíblia. Ele representa o corpo. Agora, quem é o corpo de Cristo hoje? Somos nós. Quem é a cabeça? Cristo. Mas isso não quer dizer que tem hora que você precisa ser o ouvido. Tem hora que você precisa ser a boca. Agora, se você não tiver constituído da palavra, como ser a boca de Deus? E assim, irmãos, no nosso viver da igreja, tem hora que nós vamos ser ombro, tem hora que você vai ter que pegar com as mãos, vai ser o pé que vai levar o evangelho. Então, nós precisamos discernir o corpo. Olha que a palavra fala, nós precisamos examinar o outro? Não, é a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que nós possamos nos examinar para que não estejamos nessa condição de tomarmos juízo para nós mesmos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós acabamos de comer e beber do cálice e do pão. Senhor Jesus, nós nos consideramos bem-aventurados, porque nós não éramos dignos, Senhor, mas o Senhor nos convidou. Livra-nos, Senhor, de estarmos comendo desse pão e bebendo desse cálice de forma leve. Ó Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre nos humilhando diante de Ti. Ó, nós queremos ter um coração simples, um coração de servo. Agora, Senhor, venha falar aos nossos corações, porque nós estamos carentes da Tua vida, da Tua palavra. Oh, nós não queremos apenas o conhecimento intelectual, mas nós queremos ser alimentados por Ti, Senhor Jesus. Irmãos, ontem à noite nós fomos
muito edificados. Nós vimos que o Senhor quer nos dar uma visão espiritual, uma visão do trono de Deus. E é interessante, começando lá em Ezequiel, capítulo 1, nós vemos que Ezequiel não estava numa vida boa, não. Ele estava no cativeiro da Babilônia. Ele tinha acabado de perder tudo de mais precioso que ele tinha. Ele tinha acabado de perder o templo sagrado em Jerusalém. Ele tinha acabado de perder a terra prometida. E ele tinha acabado de perder o trono de Davi. Então, um homem de Deus era para estar realmente muito para baixo. Mas o que ele vê? Ele vê o trono de Deus nos céus. Nós vimos também a realidade de João. Naquela altura da história da igreja, todos os outros apóstolos tinham já sido mortos, perseguidos. A história fala que Pedro foi crucificado. Paulo, por ser romano, ele foi livrado da cruz, mas foi decapitado. Mas João foi poupado. Mas onde ele estava? Ele estava isolado em uma ilha. Exilado lá, sozinho. E ele tem uma visão dos céus abertos. Ele vê o trono de Deus. Irmãos, hoje, o Senhor nos deu um caminho para nós vermos esse trono. Essa visão espiritual só é possível ver quando nós tomamos a palavra no Espírito. É por isso que o outro que viu o trono de Deus, o primeiro mártir da igreja, né, Estevão, né? Estevão, ele foi apedrejado, não é uma pedra, não, é um tanto. Imagina a pessoa ali, como que ele estava sofrendo, mas o que a palavra fala? Que ele estava invocando o nome do Senhor. É a maneira mais simples, mais prática de nós entrarmos no Espírito. Invocar com realidade, com um coração puro, com a boca confessando e crendo com o coração. Quando isso é feito, nós entramos numa outra dimensão. Para nós termos essa experiência, nós vamos ver o trono de Deus. O que é o trono de Deus? É o encabeçamento de Cristo. Irmãos, uma coisa muito prática.
que o irmão tocou ontem à noite. E nós precisamos revisar. É a oração do Senhor no capítulo 17 de João. Ali não é apenas uma oração. Ali são como se fosse as últimas palavras de um pai deixando para o filho. O Senhor ali, ele descarrega todo o seu encargo. É como o irmão falou, ele ali ora até por você e por mim. Porque ele fala, eu não oro apenas por esses aqui, mas por aqueles que haverão de crer, de vir. Né? Poxa, eu fui fruto da oração do Senhor. O que pode a oração? Eu fico pensando ali no Estevão. O que Estevão falou ali nas suas últimas palavras? Ele orou, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele estava orando ali por um agressor chamado Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo, irmão, é fruto da oração de Estevão. Então, nós temos que fazer isso, mas como fazer isso? É só no Espírito. Porque na nossa mente, nós vamos amaldiçoar. Na nossa mente, a gente falava, Senhor, você não vai fazer justiça, não. Tá me batendo, tá me matando. Mas, quando nós, com realidade, invocamos o nome do Senhor, as coisas mudam. Nós mudamos de dimensão. Senhor Jesus. Mas eu gostaria, vamos abrir em João 17. Senhor Jesus. No 11 fala, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardas em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Para que eles sejam um, assim como nós. Essa oração do Senhor, ela tem que mexer conosco. Eu não consigo ser um, a não ser que eu esteja no Espírito. Porque se nós pegarmos aqui, um a um, cada um vai ter uma opinião. Cada um vai ter um gosto diferente. Dulce gosta de jiló.
gosta de rúcula. Né? Agora, se você falar os teus gostos, a gente nunca vai chegar no entendimento. Porque um ama quiabo, o outro não quer nem ver. Irmãos, agora, se nós estamos no Espírito, todas as nossas diferenças vão ficar em um segundo plano. É por isso que nós, primeiro, precisamos ver o corpo. E nós precisamos ver a unidade. Nós temos sido muito ajudados pelos escritos de João. Nós temos visto não só o Evangelho, mas as cartas e o Apocalipse. Eles concluem, eles finalizam, eles são como que a pedra de arremate de cada parte da Bíblia. O Evangelho de João conclui os evangelhos. As cartas de João concluem as cartas. E o Apocalipse conclui toda a Bíblia. O Senhor quer nos dar uma visão de águia. Ele quer nos chamar para o alto, para uma outra esfera. E para isso, eu gostaria que a gente abrisse Apocalipse. Capítulo 1. Vamos ler o 10 e o 11. Fala: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, para a gente ver isso, nós precisamos estar no Espírito. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele puxa a orelha deles para valer. Por quê? Na igreja em Corinto, estava tendo divisões, grupos distintos. Uns queriam seguir o jeitão de Pedro. Outros de Apolo. E outros ainda falam: não é nem um, nem outro, é só Cristo. E ele fala: acaso Cristo está dividido? Não. Quando eu vi isso aqui, irmãos, eu fiquei como que sem rumo.
Porque eu fui educado num meio cristão, evangélico. E eu conhecia vários grupos diferentes. E sabe para o meu conceito intelectual? Eu tenho que procurar aquele grupo que mais me agrada, que bate com as minhas ideias, com a minha interpretação da Bíblia. Aí, quando o Senhor me mostrou que o apóstolo João, ele estava em espírito, ele ouviu por detrás dele grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. 7 igrejas. Mas aí, em vez dele falar grupos, ele fala simplesmente 7 cidades. É como no nosso contexto aqui, ele fala, manda a Teoflotone, a Carlos Chagas, a Nanuque. Irmãos, a visão do corpo, nós precisamos perceber que a maneira de Deus administrar a sua igreja é simplesmente através de cada cidade. Agora, somos só nós aqui em Carlos Chagas, a igreja em Carlos Chagas? Não. Todos os demais irmãos que creram na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, segundo a Bíblia, ele é feito Filho de Deus. Pasme, ele pode estar na Igreja Católica Romana. Se ele creu, ele faz parte da igreja. É certo que ele vai passar mais fome do que aqueles que estão tendo um maior acesso à palavra de Deus. Por isso que quando nós partimos o pão aqui, nós não limitamos àqueles que nós conhecemos. Mas nós sempre alertamos para que você não coma sem crer. Não coma sem examinar a si mesmo. Irmãos, nós precisamos ver a unidade da igreja. A igreja é como se fosse a lua. A lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Quem já foi em Brasília, repara, parece que o sol lá e a lua lá é maior. Se você já foi em São Paulo, se você conseguiu ver o sol ou a lua, porque lá sempre está embaçado,
parece que é menor. Não é o mesmo sol, não é a mesma lua, mas tem uma expressão diferente em cada cidade. O desejo de Deus é ter uma expressão em cada cidade. Nós não somos os únicos cristãos nessa cidade, mas nós estamos na posição correta. E a questão de visão tem relação à nossa posição. Por exemplo, sem virar para trás de Cro, tem alguém atrás de você? Agora vire. Tem não. Viu? A visão é uma questão, quer dizer, a visão é uma questão de posição. É por isso que quando nós nos posicionamos como igreja, nós começamos a ver coisas que antes nós não víamos, por estarmos numa posição adequada. O Senhor, Ele quer que não apenas um irmão aqui libere a palavra. Nós anelamos ver mais irmãos sendo aperfeiçoados. Os irmãos que estão chegando precisam laborar na palavra. Quem sabe participar das reuniões de labor que fazemos sexta-feira à noite, muitas vezes pela internet, porque às vezes não dá, por questão de cada um está num canto diferente, mas a gente vai ter comunhão a respeito da palavra que vai ser liberado no sábado à noite, no domingo de manhã. Então, mas eu não vou dar conta de liberar 30 minutos, 40 minutos, mas vai dar tempo de liberar talvez 10 minutos, depois o outro complementa. Sabe por quê? Nós precisamos ver o corpo. É por isso que em nosso meio, cada irmão, ele tem que perceber, se ele é do corpo, qual é a função dele? Que membro ele é? Não é só um membro faz tudo. Já pensou um corpo que só é boca? É uma aberração, né? Bocão? Não. Tem olhos, tem nariz, tem pés, tem mão. E estão todos articulados pela cabeça, que é Cristo. Senhor Jesus, nós vimos ontem que o Senhor, Ele estava orando pela unidade de quem? Nossa! Ou seja, o Senhor valoriza essa unidade.
a igreja, ela tem uma expressão local. Então, localmente, nós precisamos agir em unidade. Mas, se a administração da igreja é local, até onde vai, por exemplo, a administração dos presbíteros da igreja em Carlos Chagas? Até onde? Até os limites da nossa cidade. Ou seja, nós não temos que administrar uma outra igreja, vamos supor lá em Teoflotone ou Valadares, cada igreja tem uma administração local. Mas vamos abrir em Atos dos Apóstolos. Treze 1 fala: havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. O que é isso aqui? Eles foram enviados. Por quem? Pelo Espírito. Antioquia se tornou um centro de obra. Sabe qual o significado de enviado? Apóstolo. Apóstolo é um enviado de Deus. Então, ao mesmo tempo que a administração da igreja pelos presbíteros é local, mas Deus também envia pessoas em condição de ajudar outras igrejas. Na nossa região, quem que atua como esse enviado? É o irmão Marcos Frigulha, que tem já há vários anos, regularmente, fazendo nossas visitas, nos ajudando a prosseguir junto com centenas, milhares de outras igrejas. Irmãos, mais próximo, que atua em apenas nossa micro-região, o irmão Joselito, que também tem nos dado apoio. Então, qual é a função dele? É a função de apóstolo, a função de obreiro. Se por um lado nós agimos de forma unânime na cidade, o Senhor também dá uma direção unânime para as igrejas. É por isso que nós valorizamos o ir às conferências, porque aí nós não temos comunhão apenas na nossa cidade. Nós temos comunhão com as demais igrejas.
É por isso que nós temos o falar profético. Deus tem usado um irmão mais maduro, um irmão mais experimentado na palavra, que nos dá uma direção. Nós simplesmente remoemos, ruminamos, imergimos nesse falar. Quando nós praticamos aqui a imersão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ruminando a palavra que está sendo ministrada pelos irmãos. Agora, o falar profético, ele nunca vai poder contrariar o que está na palavra, mas sim reafirmar. Vou dar um exemplo. Moisés, ele ministrou através da inspiração de Deus os mandamentos que está escrito, por exemplo, em Êxodo 20. Agora, havia uma nuvem durante o dia e havia uma coluna de fogo à noite que direcionava o povo no deserto. Na hora que Moisés morreu, o Senhor levantou quem? Josué. O que Josué fez quando chegou na beira do Rio Jordão? Ele deu ordens para que o povo atravessasse. O que é isso? É o falar profético. Na comunhão, ali, Deus dava as ordens. Vamos rodear Jericó. Agora é para gritar, né? E assim, o Senhor sempre levantou um líder para que estivesse à frente. No primeiro instante da igreja, quem foi esse líder? Pedro. Mas passou um tempo, o Senhor levantou o maior perseguidor da igreja, Paulo, que deixou a maioria do Novo Testamento para nós. 13 ou 14 livros do Novo Testamento. E para concluir, nós estamos vendo agora os escritos de João. E hoje o Senhor tem agido da mesma maneira. Nós vimos a história da igreja, né, revelada através das 7 cartas de Apocalipse. E hoje nós almejamos ser a igreja em Filadélfia. Nós almejamos viver a igreja do amor fraternal. Mas o Senhor nos adverte: quem tem ouvidos, ouça. Nós temos ouvido. Nós temos ouvido o falar profético. Nós precisamos nos humilhar para que o Senhor tenha caminho entre nós. Porque se nós assumirmos uma postura
eu já sei. Eu vou analisar. Para falar a verdade, eu acho que o grito de guerra é só para os adolescentes. Não, eu não estou gostando disso. Então, cadê a simplicidade? Irmãos, nós precisamos ser simples. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Nós precisamos ter unanimidade. Sabe que no início do século passado, ainda sob a liderança do irmão Watchmani, como que os irmãos saíam para pregar o evangelho na época na China? Eu li, eles colocavam uns cones de todo tamanho na cabeça e saía com bumbo, bum, 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 bum. Aí as pessoas já, o que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Aí eles começavam a pregar o evangelho. Agora eu pergunto, está certo ou está errado? Irmãos, nós não somos pela árvore do certo ou errado. Nós somos pela árvore da vida. Então, se os irmãos que estão à frente acharam que essa é a melhor maneira, nós vamos ser simples, humildes e praticar o falar profético. Aí nós vamos ser abençoados. Vamos voltar para a oração do Senhor Jesus, em João 17. No 13, fala assim: mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde dos mal. Até aqui. Epa! O Senhor está falando aqui que nós não somos do mundo. Mas Ele não está pedindo para nos tirar do mundo. Não seria mais simples, se nós não somos do mundo, tire-os do mundo? Essa muitas vezes é a nossa oração. Nós oramos igual Paulo. Paulo, como ele, Senhor, tira esse espinho da minha carne. A gente nem sabe qual era o espinho, né? Cada um tem o seu espinho. E nós muitas vezes oramos, Senhor, tira o meu espinho. Tira. O que o Senhor falou para Paulo? A minha graça te basta. Mas o Senhor está orando aqui por nós. Não peço que os tire do mundo,
e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos repetir? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, é a palavra que nos santifica. Não adianta eu, com as minhas palavras, tentar convencer o Fida. Agora, quando eu chego com a palavra, é diferente. Porque a palavra é a verdade. Quem é a palavra? É o Senhor. É por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra fala que o Senhor, Ele pegou a terra, moldou o barro e soprou dentro desse barro. E Adão se tornou uma alma vivente. O irmão até usa a expressão hebraica neshama. Esse fôlego, esse espaço aberto que há dentro de nós, é para ser preenchido com a palavra. É por isso que nós precisamos ser alimentados. É por isso que o Senhor falou que Ele é o pão da vida. É para ser pão, é para ser comido. Esse espaço precisa ser preenchido com a palavra. É por isso que nós vamos sendo edificados. É como o irmão falou ontem: palavra, vida e edificação. O objetivo do Senhor é nos edificar. Nós somos rebeldes por natureza. Mas o Senhor quer nos fazer obedientes. Para isso, nós precisamos nos alimentar da sua palavra. Que nós possamos estar ruminando essa palavra, nos alimentando, para que ela possa realmente fazer a diferença. Nós não somos do mundo, mas o Senhor não quer nos tirar do mundo. O que Ele quer? É que nós sejamos transformados por essa palavra, santificado por essa palavra. Vão vir ataques do inimigo? Vão. É por isso que ele ora, mas os livra do mal. E ele também nos ensinou a orar. Porque enquanto o Senhor não voltar, nós ainda receberemos ataques do inimigo. Mas Ele está nos preparando para uma batalha. E a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós precisamos aprender a lutar contra o inimigo. Nossa luta é no mundo, e o mundo tem um aliado em nós, a nossa carne. Porque no fundo a gente gosta do mundo. Nós temos
uma grande batalha interior. Porque quando nós cremos, nós ganhamos a vida de Deus. Quem vai vencer esse conflito? Quem mais nós nos alimentarmos. Se nós nos alimentarmos da vida de Deus, da palavra de Deus, nós seremos vencedores. Mas se nós formos levados pelo curso do mundo, nós não vamos deixar de ser filhos, mas não vamos herdar o milênio. Nós almejamos reinar com Cristo 1000 anos. Amém? Vamos revisar a palavra em pequenos grupos.